que na verdade eu tenho que ter alguma coisa aí para quando eu estiver colocando aqui o timão aqui, vá a pressão igualzinha, né? Porque aqui são vasos comunicantes. A pressão que vai para aqui vai igualzinha aqui ao mesmo tempo. Ok? Esse mastro que tira tem uma trava? Não, o limite dele é o limite dessa mesa aqui. Não, mas dá um exemplo. Eu coloquei 10 bar. Eu rodei 10 bar e eu tô colocando no ponteiro, eu tenho que estar segurando. Não, ele não volta não. Não, ele volta um pouquinho. Na verdade, geralmente você pode ter mínimos vazamentos aqui que te dê uma perdazinha pequena de pressão. Então você tem que ficar girando e dando uns totozinhos aqui para manter no 10 para você enxergar 10 aqui e 10 aqui. Mas isso só em grandes pressões. Pressões até 40 bar aí, você não tem problema não, não perde não. O timão mesmo não volta, né? É só se não volta. Mas a pressão você sente que ela não estabiliza aqui, fica tendendo a querer cair. Outra coisa, existe um tipo de erro chamado erro de paralaxe. Se você tem um manômetro aqui, se eu olho esse manômetro aqui, eu enxergo uma coisa. Se eu olho ele aqui, eu estou enxergando outro valor. Tá? Cada posição que eu enxergar aqui, eu vou ver um valor diferente. Você tem que estar de frente para o manômetro e olhar ele de frente, para não haver um erro chamado erro de paralaxe. Ok? Tem que olhar de frente. E outra coisa, você está vendo que isso aqui, ó, dentro, isso aqui é um espelho. Então você olha a indicação no espelho e não na escala. Tá bom? Você olha sempre a indicação no espelho aqui, ó. Ok? Esse de cá não tem espelho, mas o padrão tem. Beleza? Paulo, Tá aqui. Hein, Paulo? Hã? Tem uma norma que a gente observa que tem Glicerina? Qual a função da glicerina? Vou explicar. Bem lembrado. Me lembra daqui a pouco. Balança de peso morto. Tá? Tá. Manômetro com glicerina. Alguém se arrisca a dizer por que tem aquela glicerina ali? Lubrificação? Manômetro não precisa. Tá. Você já reparou que tem bomba, quando você liga a bomba, o manômetro vai até o fim de escala e volta, dá uma porrada, pá, e depois estabiliza? Aquilo ali vai danificar o que eu chamei de mola do cabelo. Quando você bota a glicerina, ela é um amortecedor. O manômetro que tem glicerina, você liga a bomba, ele não vai a 100%. Ele chega na escala, dá uma porradinha, mas estabiliza ali. Aquilo ali é para proteger o manômetro de grandes impactos. Tá? É usado também uma coisa chamada rabo de porco. Em caldeira tem isso. Você instala aqui, ó, e o manômetro entra aqui. Esse rabo de porco também é um tipo de amortecedor. Tem um outro instrumento chamado amortecedor realmente. Ele tem um parafuso aqui, ó. E eu instalo o manômetro aqui. Para que isso? Eu regulo esse parafuso para ele limitar o fluxo que vai passar aqui. Não importa que eu ligue a bomba de vez, se isso aqui estiver ajustado para só daqui a 3 ou 4 segundos essa pressão chegar aqui, morreu. Em vez de entrar o fluido aqui de uma vez, ele entra só o filetezinho, vai enchendo, e aí eu chego na minha indicação real. Só que isso aqui custa um pouquinho caro também, aí ninguém gosta de investir. Mas se investisse isso aqui, economizaria um monte de dinheiro trocando manômetro. Tá. E existe uma outra coisa em manômetro chamado selo. Tá? É uma geringonça que você tem um manômetro aqui e você instala um selo aqui, que são grandes bombas em que a glicerina não evita a porrada. Então você tem um selo aqui que recebe essa porrada e transfere através de um diafragma a pressão. É uma válvula de daqui para cima. Não. É um selo diafragma. É um selo diafragma. Para encher esse selo, inclusive, você tem que fazer vácuo aqui e vai metendo óleo aqui, ó, nele. Ele está aqui.
Você vai colocando óleo e fazendo vácuo, colocando óleo e fazendo vácuo, ele vai se encher de óleo. Para quando a pressão chegar aqui, imediatamente ele transferir a pressão para o manômetro. Tá? Eu não sei se aqui tem, vamos ver se tem. Acho que não. Agora vamos falar em pressão diferencial, tá? Que é isso aí, ó. Isso aqui se chama um manômetro tipo U. O que é esse manômetro tipo U aí? Casa de filtro, intercooler. Tudo isso mede pressão diferencial para você ver a performance de um filtro, não é isso? Filtro você tem sempre pressão diferencial. Você trocou um filtro agora, a pressão diferencial dele é uma. Ele vai sujando, ele está causando uma obstrução, ou a passagem de ar ou de líquido, e aí você sabe que ele está sujando. Isso se chama pressão diferencial. É uma comparação entre a pressão a montante e a jusante. Ok? Para isso eu preciso de um medidor diferencial de pressão. Eu preciso de um medidor em que eu utilize a câmera de alta e a de baixa, a H e a L, a high e a low, para medir essa pressão diferencial. Ok? De base dessa pressão, eu consigo fazer esse monitoramento. Pô, e quem é que eu uso para comparar se essa pressão está boa ou não? Na linha que tem um transmissor de pressão, eu uso um manômetro. Aonde eu estou medindo temperatura, eu uso um TI. Quando eu estou medindo um nível, eu uso um LG. Tá? Quando eu estou medindo pressão, eu posso usar colunas em U. Eu instalo coluna em U na área. Nunca ela vai descalibrar, tá? Porque ela vai estar, você vai estar com o mesmo sinal que vai para o transmissor diferencial. Você vai estar aqui com a pressão P1 e P2 e você vai saber que o diferencial de pressão aqui é de 20 milímetros. Ok? Se aqui for escala de 10, vai ser de 20 milímetros e aí milímetros de coluna de rádio. Ok? Aí o transmissor de pressão que eu falei para vocês, que tem uma câmara de alta e uma câmara de baixa. A câmara de alta aqui, ó, P1, e a câmara de baixa, P2. Tem o diafragma de 1 no centro. Okay? Posso fazer o que nós temos aí? Aí a visão de um transmissor. Também tem ajuste de 0, tá? Aqui, ó, 0 spam, que é para calibrar a faixa. Ok? Ah, gente, eu vou falar de uma coisa importante para vocês, mas eu vou falar depois. Me lembre de falar sobre instrumento para a área classificada. A calibração dele, no caso desses microprocessados, gente, ele é calibrado com essa handheld. Hand de mão, tá? Uma calibradora de mão, handheld, uma calibradora de mão. Só que esses transmissores têm um protocolo de comunicação. E o protocolo de comunicação é chamado HART. A maioria dos fabricantes trabalha com isso. Mas vocês podem encontrar da Yokogawa, que também é chamada de IEL, japonesa. Eles desenvolveram e trabalham num protocolo chamado BRAIN, de cérebro. Então, se eu compro um transmissor que trabalha no protocolo tipo BRAIN, eu não consigo calibrar com uma handheld que trabalha no protocolo tipo HART. E a única maneira de eu me comunicar com esses transmissores é com essa handheld. Se eu não tiver, a não ser que eu tenha um micro com um programa AMS da Emerson, se for da Emerson, para me comunicar com ele. Caso contrário, só com a handheld. Eu acho que nós não temos handheld aqui na usina e nós temos transmissores desse tipo. Então, complicado. Ok? Bem, de pressão, gente, o que eu tinha para falar
para vocês era isso aí. Alguma dúvida? Então já vimos 3 variáveis importantíssimas: temperatura, nível e pressão. Qual é a outra variável da instrumentação tão importante quanto para completar as 4? Vazão. Oh, vocês estão fora. Vazão. Ok? Vamos tomar uma água, um cafezinho, 5 minutos e voltar para a vazão. Mas que não é usada muito aqui. A gente encerra hoje essa parte de variáveis. Amanhã eu quero entrar em detalhes do tipo de manutenção, manutenção corretiva, preventiva, preditiva, vantagens e desvantagens dessas manutenções. Eu quero falar com vocês sobre a evolução dessa manutenção. Eu quero falar com vocês sobre instrumentação em área classificada. E se tiver tempo, lá no finalzinho do dia, eu quero falar um pouco sobre turbina, que vocês já trabalham com motores, e talvez turbina seja a nova realidade da gente. Então eu vou estar falando só um pouquinho de como é que a turbina funciona. Se a gente vê, setembro o martelo vai estar batido, de agosto, agosto nós já vamos saber se vamos converter aqui para turbina ou se vai continuar motor. Se ficar ratificada a turbina, como eu já fui na GE tomar os treinamentos de turbina lá nos Estados Unidos, já tomei aqui no Brasil também, eu vou montar um treinamento de turbina para vocês já irem se familiarizando com a nova tecnologia que vai entrar. E uma outra coisa que é mais preocupante ainda, trabalhar com gás. É bem diferente que trabalhar com combustível líquido. Então, essa coisa do gás, gente, eu acho que eu vou trazer até Rasop aqui para vocês. Para a gente trabalhar um pouco de Rasop, para vocês verem o quanto é complicado trabalhar com gás. Qualquer vacilo, só acha pedaço de dedo, pedaço de braço e quando acha. E os outros, cara? Tá bom? Não acham nada. Então, vamos falar de vazão, ok? E se tiverem algum assunto que seja pertinente, gente, geralmente meu curso eu falo de ações para descontrair. Ah, Paulo, 15, 10 minutos eu posso falar de ações, eu aplico em ações. Quem tem dinheiro para investir, quiser falar de investimento, a gente fala também. Quem tiver para emprestar, eu estou aqui. Do que quiser falar aqui, a gente fala. E nós vamos falar também de desenvolvimento profissional. Aqueles que querem continuar onde estão, aqueles que querem chegar supervisor, gerente e tudo mais, o que é preciso hoje no mercado, o que é que se pergunta numa entrevista hoje em dia, tá? Não é igual a cara do Paulo Pedro. Não. Ele ali era uma mala, mano. O Paulo é outro Paulo. Vamos lá. Vazão, tá? Tipo de medidores de vazão, vamos lá? Não. Ah, sim, medidor. Eu não perguntei unidade de engenharia de medição de vazão. Tipo de medidores, tecnologia. Fluxômetro eu posso chamar todos de fluxômetro. Fluxômetro quer dizer medidor de fluxo. Eu quero saber para o nível. Nós falamos que tem radar, ultrassônico, peso de coluna, eu quero saber medidor de vazão. Ah, você como hidrômetro. Hidrômetro, você lembra daquele que mede a água de sua casa, não é isso? Isso. Tudo bem. Hidrômetro. Que seria um FI. Hã? Não, fluxômetro quer dizer Aquele medição de fluxo. Pode ser. Vai aquele que tem aquela paletinha dentro aqui. É o hidrômetro. Não, não é hidrômetro não. Não. Tipo turbina. Isso. A Brent investiu milhões agora aí, rapaz. Para medir o combustível aí. Máximo. Massa. Vamos lá. Tubo de Pitot. Magnético. Ultrassônico.
rotâmetro, tá aqui, ó. Placa de orifício. E aí eu preciso ter um diferencial de pressão. Isso aqui é um delta. Tem um aqui que o nome tá Anuba. Isso aqui é mais utilizado para medir vazão de vapor. Isso aqui também é vapor. Tá. Unidades de engenharia. Ah, agora, Rangel, me dá uma unidade de engenharia aí, sem olhar no manual. De quê? De vazão. Essa chave da sua sala? Metro pegar cúbico, galão. Hã? Sempre, para você medir vazão, vai ser uma unidade de volume por tempo. Então, metros cúbicos geralmente é por hora. Agora pode ser litros por segundo, litros por minuto, galões por minuto. Ok? Sempre para medir vazão, unidade volumétrica na unidade de tempo. Paulo, uso preto. Ok, gente? Esse hidrômetro aqui, na verdade, a gente falou LI, LI, PI. É isso? O manômetro, o termômetro e o LG, ou a régua lá. Para vazão, a gente chama de FI. Flow Indicator. Tá? Vazão, em inglês, é flow. Por isso que chama flow meter. Que vocês estão falando aí, fluxômetro. Tudo isso aqui são fluxômetros, porque todos eles são medidores de fluxo, ok? Como todos eles podem ser chamados de flow meter, medidores de vazão, tá? Então a letra para vazão é F, ok? Esse hidrômetro, gente, é aquele contadorzinho que a gente chama registro, né? Da água de casa, que fica contando lá. Vocês já passaram, já vai ver. É esse fluxômetro aí, tá? E tem um rotâmetro também, que na verdade é um visor de fluxo, que geralmente é o que? Tubo de vidro, tá? Um flange aqui e um flutuadorzinho aqui, ó. Tá passando o fluxo, aí esse flutuador aqui vai aumentando aqui. Tem mais fluxo, esse flutuador fica cá pra cima, cá pra baixo. Como chama esse aí? Isso aqui, rotâmetro. Posto de gasolina é rotâmetro. Tá? O outro tipo é tipo turbina. E esse aqui geralmente é usado por transferência em custódia. É usado em combustível. Na Termonorte, antes de se colocar o máximo, se media um medidor tipo turbina. Tá? O máximo é esse que vocês estão tendo a oportunidade de ter agora aí no combustível. Tá? Ele mede massa. Então independe de temperatura, independe de densidade, independe de qualquer coisa. O que passar ele está medindo, ele mede massa. Tá? É o medidor mais confiável hoje do mercado para estar medindo transferência em custódia. Tubo de Pettor é realmente um tubo, tá? Que mede uma pressão diferencial. Você coloca isso aqui numa tubulação. Desculpa. Coloca isso aqui numa tubulação e pega aqui, ó, a pressão diferencial aqui, joga no transmissor e você vai ter quanto tem de vazão. Geralmente isso aqui mede vazão de ar, tá? De ar que está passando numa tubulação, ok? Magnético. O magnético tem algumas particularidades que vale a pena saber. O sensor do medidor magnético, uma coisa desse tipo aqui, e ele tem dois pinozinhos aqui
e a parte transmissora que faz gerar o magnetismo nessa área, tá? Manda o sinal através desses eletrodozinhos aqui. Então são 2 eletrodos que tem. E aqui cria-se um campo magnético. Quando a vazão passa através da tubulação, distorce esse campo magnético. Essa distorção é medida e transformada em que sinal padrão da exportação? 4 a 20. 4 a 20 mA. Ok? Só que tem um problema. Quando você usa esse medidor de vazão magnético em líquidos que quando você está bombeando, está aqui passando, está beleza. Mas tem alguns tipos de líquido que quando você para a bomba e essa tubulação fica cheia, ele encosta nas paredes da tubulação. Se ele encostar e fechar esse eletrodo aqui, você já perdeu seu medidor, não vai medir mais. Então tem que ter muito cuidado na aplicação. O outro cuidado que tem que ter é na hora de especificar o tamanho. Nem sempre uma tubulação de 4 polegadas requer um medidor magnético de 4 polegadas. Às vezes um de 2 serve, e o de 2 é bem mais barato. Porque você tem